Fala galera, como é que vocês estão? Tio Léo na área novamente. Pessoal, ainda continuamos online, mas vamos seguir nosso trabalho. Meu povo, na aula passada eu falei sobre hinduísmo, tá? É uma religião que surgiu ali no Oriente, tá? Há muito tempo atrás, e nela a gente viu alguns conceitos aí que são muito importantes, inclusive para a cultura dali da região. Hoje a gente vai ver uma outra crença que surgiu ali basicamente na mesma região e que também tem conceitos fundamentais que não só incentivaram, ajudaram a formar a cultura daquele local onde ela surgiu, como também se espalharam pelo mundo, influenciando outras regiões do mundo, beleza? Então hoje a gente vai falar sobre essa crença que é o budismo, tá bom? Então prepara o seu material, prepara aí o seu caderno, anota aí as coisas que tem que anotar, tá? E no final aí você junta tudo e organiza seu textinho para ver se você conseguiu realmente entender aquilo que foi falado, beleza? Então, roda a vinheta. Bom, meu povo, como eu estava dizendo, né, o nosso tema hoje é budismo. E eu queria começar aqui com essa imagem, né, uma imagem que simboliza aí, né, sempre que você vê, já remete diretamente à crença. E aí, quando a gente fala em budismo, você logo lembra, então esse aí é o Buda, né, bem conhecido, todo mundo sabe. A gente vai tratar um pouco dessa ideia de Buda, mas antes da gente tratar, eu queria dizer que você pode ver essa imagem aqui ou pode ver várias outras, porque existem várias imagens aí representando Buda, inclusive uns mais alegres, uns mais fortinhos, uns mais magrinhos, né? E aí, para começo de conversa, eu queria que você soubesse que quando a gente fala de Buda, a gente pode até estar normalmente citando um Buda específico, mas existem na verdade vários Budas, porque a ideia de Buda é a ideia de iluminado. Então existem vários iluminados, digamos assim, existem vários Budas, digamos assim. Mas a gente vai citar um que provavelmente é o que é a referência quando se fala em Buda. Mas aí, para começo de conversa, né, queria mostrar essa imagem aí, que por sinal é uma imagem muito comum. Né? Eu até brinco aí, talvez você já deva ter visto no Globo Repórter, né? Talvez você já tenha visto na revista, para o pessoal aí que gosta de anime, já possa ser que tenha visto em algum anime, alguma coisa do tipo. Porque é uma imagem bastante utilizada, se difundiu bastante, né, pelo Ocidente também, apesar de ser uma religião oriental. E ela faz aí a menção, né, à questão da meditação, que também tem muita relação com a ideia de budismo. Mas vamos agora começar pelo começo, digamos assim. Bom, o que é budismo? O budismo é um conjunto de crenças também, é uma religião, né, um conjunto de crenças que também tem um lado filosófico muito forte. E assim como o hinduísmo também surgiu ali no Oriente, tá? Especificamente ali na região entre o Nepal e a Índia, ali no subcontinente indiano, né? Ali ao norte da Índia, perto das montanhas do Himalaia, provavelmente surgiu naquela região. Quando surgiu? Né? Quando foi que o budismo surgiu? Provavelmente o budismo surgiu há 550, 560 anos antes de Cristo. Ela é uma religião muito antiga, não é mais antiga do que o hinduísmo, tá? Mas ela provavelmente vem depois, inclusive ela vem como resposta ao hinduísmo, provavelmente, tá? Ela é uma religião posterior ao hinduísmo, mas da mesma região, vai ter um forte laço com o hinduísmo, inclusive, e aí ela surge um pouco depois, provavelmente 500 a 550 anos antes de Cristo. E aí a gente vem aqui, ó, quem foi o seu fundador, né? A gente já viu onde surgiu, quando surgiu e quem foi o seu fundador. O seu fundador foi esse carinha aqui, né? Opa, mas quem é esse carinha? Esse carinha aqui que a imagem está representando, na verdade, isso é uma representação, não é necessariamente esse carinha, isso é uma representação, mas o seu fundador foi um cara chamado Siddhartha Gautama, tá? Siddhartha Gautama, eu vou contar um pouquinho da história dele. Siddhartha Gautama, ele nasceu num reino ali entre o Nepal e a Índia, tá? E ele, desde o seu nascimento, ele viveu uma vida muito boa, muito confortável, porque ele era um príncipe. Ele nasceu num reino muito, digamos assim, próspero na região e ele vivia muito bem. Seus pais o criaram, né? E também fizeram com que a vida dele fosse uma vida muito boa.
ele não tinha inclusive acesso aos sofrimentos, digamos assim, ele não via a pobreza que tinha, o reino tinha alguns problemas também sociais, mas ele não viu nada disso, ele normalmente não via pessoas doentes, ele não via problemas, ele não só vivia bem, como nem via nada de mal. Até que um belo dia, provavelmente, ele se deparou com um homem velho. E ele ficou, digamos assim, meio chocado, né? E aí ele, nas suas inquietações, nos seus pensamentos, ele resolveu, né? Ele tinha ficado noivo, se eu não me engano. Ele já estava com a vida, digamos assim, bem construída, tudo para seguir, né? Como um jovem príncipe que seguiria numa vida de bastante tranquilidade. Mas aí, diante dessa novidade na vida dele, ele resolve dar uma volta, né, pelo seu reino. E aí ele começa a ver as mazelas que existem no mundo. Ele vê pobreza, ele vê doença, ele vê sofrimento. E isso abala muito ele, tá? E aí, diante dessa vida, agora abalada, né, digamos, psicológico abalado, ele resolve levar uma vida de abnegação. Ou seja, ele resolve aí buscar uma vida... ele percebe, digamos assim, que todas essas coisas acabam não adiantando, já que a pessoa no final das contas vai passar por todo esse sofrimento, né? E aí ele resolve viver uma vida de desprendimento, digamos assim, de uma maneira mais simples. E aí o budismo ele tinha e tem uma forte influência com questões do hinduísmo, tá? E provavelmente uma das questões que mais pesa é a questão da questão do ciclo do samsara, que a gente viu lá em hinduísmo. A questão do ciclo de nascimento, morte e renascimento. Esse ciclo, ele vai se mantendo, né? E aí, esse ciclo, como se ele alimentasse todas as coisas boas e coisas ruins, ou seja, tudo sempre volta a acontecer, tanto de bom quanto de ruim. E aí, nas suas meditações, na sua vida de abnegação, em um dado momento ele até, segundo alguns falam, ele até foi para um lado mais extremo, né, da abnegação, e depois ele vê que também a saída não é os extremos, e aí ele procura um caminho no meio, que até é chamado assim, de um equilíbrio. E nessa vida de regrada, de equilíbrio, meditação e uma abnegação mais moderada, né, ele busca encontrar justamente a iluminação. Ele busca justamente encontrar esse caminho, tanto que o budismo tem a ver com a ideia do caminho da iluminação, né? Obviamente tem várias outras coisas referentes à doutrina, existem vários grupos inclusive relacionados ao budismo, então a gente vai ter o budismo com vários pontos de vista, com várias vertentes, assim como basicamente todas as outras religiões, mas de maneira geral é esse caminho da iluminação, esse caminho para a libertação do ser, né? Então aí tem a ideia do iluminado, né? E aí Siddhartha Gautama ele foi o primeiro Buda, né? Ele foi o primeiro a encontrar o caminho, ele foi o primeiro iluminado. E aí, de maneira geral, né, esse caminho, entre outras coisas, ele tem a ver com uma vida onde você não vai fazer mal nem às pessoas, nem aos animais, né? Eles seguem um processo aí para encontrar esse caminho. Então, a vida, né, livre do mal, uma vida onde você sempre fala a verdade, né? Uma vida onde o princípio dela é a honestidade, né? Ser simples e uma abnegação das coisas supérfluas. Então, se abstém de todas essas coisas ruins, né? Leva uma vida de meditação, uma vida de desprendimento e uma vida de procura pela questão da iluminação. E aí, nessa busca pela iluminação, né, a Siddhartha Gautama, ele atinge, digamos, esse ponto e ele se torna aí o primeiro iluminado, ou seja, o primeiro Buda. Junto a ele seguiram vários seguidores, né, teve vários seguidores aí que também correram nessa busca aí pela iluminação. E uma coisa interessante é que o budismo ele começa a se contrapor algumas questões do hinduísmo na região. Inclusive o hinduísmo tem uma questão relacionada à questão de casta, que a gente vai ver na aula de história quando falar de Índia Antiga, mas essa questão da casta, das hierarquias fechadas e tal, e o budismo ele meio que vai além disso, e aí começa a aderir muita gente, muitos adeptos à crença. E essa crença cresce bastante, e hoje é uma das maiores crenças do mundo, é uma crença milenar, né? E que tem teve um crescimento muito grande e hoje ainda tem bastante influência no mundo, tá?
Aí, para fechar esse momento inicial, um conceito bem básico também da questão do budismo, na verdade a gente vai fechar, para fechar o tema, na verdade, um conceito bem básico do budismo é o conceito do nirvana, tá? O nirvana, ele é o equivalente ao moksha do hinduísmo. Ele é a quebra, ele é a libertação desse ciclo de nascimento, morte e renascimento, né? Esse ciclo aí, para você perceber aí a questão da influência hindu dentro da crença também. E o nirvana é quando você atinge o ápice, assim, a libertação, né? É o fim desse ciclo, onde você encontra, digamos assim, eu vou usar nesses termos só para facilitar, mas a suprema paz, a suprema tranquilidade, digamos assim, a libertação total, né, dessa questão. Então, o objetivo é o nirvana, né, é o caminho da libertação de tudo isso. Existem vários outros conceitos, existem várias outras coisas, tá? A gente tem aí uma influência muito grande em várias regiões aqui no Brasil. A gente tem uma influência muito grande, mas a influência ainda segue muito maior nas regiões de origem da crença, tá? A gente percebe, assim como a gente vai ver em outras crenças, tá? O próximo assunto provavelmente vai ser shintoísmo, e você talvez diga assim, shintoísmo, o que é shintoísmo? Eu nunca ouvi falar. E você vai perceber talvez que já viu e ouviu falar mais do que você imagina, você só não sabia que era shintoísmo. A mesma coisa vai na ideia do budismo, né? Muitas coisas aí, há uma influência muito grande na cultura culinária atual, por exemplo, né? Muita gente aí que resolve se abster de certos alimentos, levando uma vida aí voltada para uma cultura mais vegetariana, digamos assim, né? Tem uma influência também da questão, alguns grupos têm uma influência aí da questão budista, né? Você percebe aí em algumas formas de crença de alguns grupos em várias regiões do mundo, né? E até mesmo na questão da filosofia, uma influência muito grande em alguns pontos de vista filosófico, até mesmo no entretenimento. A gente vê aí expressões artísticas e coisas de entretenimento, como por exemplo os animes, para quem gosta aí de anime, né, como eu já citei, que usa muito da filosofia e da crença budista na sua base de estrutura da história. Então, assim, é mais uma outra crença, né, muito difundida pelo mundo. Ela tem vários outros detalhes, né? A gente aqui trouxe um aspecto geral, né? Eu espero que você tenha entendido, né? Espero que você tenha gostado. Pesquise um pouco mais para saber, se você caso tenha curiosidade sobre essa crença, pesquise um pouco mais sobre ela, tá? Faça suas anotações e a gente vai se vendo nas próximas aulas, beleza? Deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe aí e até a próxima.